Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos ao Nós da Nutrição. Aqui quem fala é Pablo Couto e essa é a edição de maio do Quebra-Nozes, um resumo das notícias sobre alimentação e nutrição do mês de maio. Começamos por uma matéria incrível escrita por Miriam Dickey, Alvorido Santos e Gabriela Coelho de Souza, que inclusive temos um episódio com ela gravado aqui no Nós da Nutrição. Os autores falam sobre os indicadores de segurança alimentar e as condições da fome na emergência climática do Rio Grande do Sul. Para quem não recorda, o estado do Rio Grande do Sul está, desde abril, vivendo uma crise ambiental e humanitária por conta de enchentes e deslizamentos causados por fortes chuvas torrenciais. A gente fez uma série de episódios aqui no Nós da Nutrição sobre diferentes temas relacionados ao enfrentamento da crise no âmbito da nutrição. Voltando para o artigo em si, eles citam algumas informações muito pertinentes que não podem deixar de ser vistas, como o exemplo do fato de que o Rio Grande do Sul se destaca como um dos maiores exportadores de alimentos no mundo, enquanto que dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no Brasil de 2022 revelam que quase metade da população gaúcha, 47,6%, enfrentam algum grau de insegurança alimentar, sendo que 14,1% tem insegurança alimentar considerada grave, ou seja, fome. Essa problemática se dá principalmente por falha no modelo agroexportador, que prioriza o lucro das grandes empresas em detrimento da segurança alimentar da população. O agronegócio impulsiona a monocultura de commodities para o mercado internacional, enquanto que a agricultura familiar, base da produção de alimentos frescos e diversificados, fica em segundo plano. Os autores ainda trazem vários detalhes de como o agronegócio se configura em torno de commodities e ressalta que a perda da vegetação nativa e a expansão da lavoura de soja, por exemplo, no Rio Grande do Sul, comprometem a sustentabilidade ambiental. Esse cenário carece de políticas públicas para promover a produção diversificada e sustentável, assim como garantir a alimentação saudável de todos. E não apenas os autores do artigo dessa notícia focaram nessa tese. Ainda na mesma linha, ocorreu um debate parecido que foi publicado no G1 e escrito por Leandro Prazeres, que fala sobre o desmatamento no Rio Grande do Sul, especialmente a substituição da vegetação nativa por lavouras de soja e de milho, que isso contribuiu para agravar as inundações na região. A vegetação nativa ajuda a reduzir a velocidade da água da chuva, aumenta a infiltração no solo e previne a erosão e o assoreamento dos rios. A expansão das lavouras de soja, impulsionadas pelo aumento nos preços dos commodities e por mudanças nas legislações ambientais, diminuíram a capacidade natural do solo de reter a água, exacerbando os impactos da chuva intensa. Essas duas notícias vão estar com um link no post que vocês podem encontrar no nosso site, que é www.nosdanutricão.com.br, ou mesmo no próprio post de cada tocador. Nós estamos presentes em todos os tocadores e também em praticamente todas as redes sociais. Vocês nos encontram por @nosdanutricão. Porém, por um lado, o Congresso Nacional aproveitou toda a situação calamitosa para derrubar 8 dos 17 vetos presidenciais do famoso pacote do veneno, a Lei número 14.785 de 2023, ficando que quase integralmente aprovado. Essa lei é criticada por diversas organizações científicas e ambientais. Ela transfere a responsabilidade pelo registro e fiscalização de agrotóxicos exclusivamente ao Ministério da Agricultura, excluindo órgãos como o IBAMA e Anvisa.
a medida pode aumentar o uso de agrotóxicos no Brasil. Isso que nós já somos o maior consumidor mundial e agrava problemas ambientais, por óbvio, além da questão da saúde pública. A decisão é considerada um retrocesso pelas entidades de proteção socioambiental. Agora, para finalizar o episódio do mês de maio, que foi um pouquinho mais enxuto, vocês devem estar percebendo, a gente tem a publicação da resolução da Agência Nacional de Águas número 192 de 8 de 2024, que aprova a norma de referência 8 de 2024. Ela estabelece as diretrizes sobre as metas progressivas para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário, além de definir indicadores de sucesso em um sistema de avaliação para monitorar o cumprimento dessas metas. Aqui vai alguns dos principais pontos, é uma legislação bem longa e a gente ainda vai ter que estudar bastante sobre ela. Afinal de contas, a gente já falou em alguns episódios aqui que foi aprovado, acho que há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, a possibilidade de privatização das nossas águas e do tratamento de esgoto. Então, a gente tem que ficar mais atento do que nunca. Uma das questões que fala essa legislação é sobre as metas progressivas de universalização. A norma define objetivos claros e estabelece para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a abastecimento de água potável e serviços de esgotamento sanitário até um prazo estabelecido. E ela ainda fala de alguns indicadores de acesso. Ela estabelece que esses indicadores sejam específicos para medir o acesso da população ao serviço de saneamento. Ela inclui que é necessário a implantação de um sistema de avaliação para monitorar o cumprimento dessas metas e ela substitui a Resolução ANA 106 de 4 de novembro de 2021. Essa resolução ela já entrou em vigor. O prazo era dia 20 de maio. De acordo com as diretrizes, isso daria tempo para que os agentes envolvidos fizessem os ajustes em suas práticas de acordo com as novas diretrizes. Então, esse foi o episódio de notícias do Nós da Nutrição. Foi bem curtinho comparado a muitos outros, mas nós estamos retomando o nosso calendário de postagens devagar, conforme a gente consegue, porque a gente ainda está em adaptação às questões relacionadas às enchentes e ao impacto climático causado pelas fortes chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Então, se tu gostou, compartilha com alguém, deixa um comentário, faz um jabá para nós, por favor, nos ajuda. Isso aqui é um trabalho voluntário que a gente faz, 100% independente. Então, fazendo isso, tu já nos ajuda um montão. Obrigado a todos e tchau!